Deixa eu compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito na Indonésia. Eu vou compartilhar um pouco. Eu sei que vocês recebem nossas cartas. Eu sei que alguns de vocês, vocês, né, oram por gente, mas eu gostaria de explicar um pouquinho mais detalhado que na carta muitas vezes a gente não consegue explicar, né? Às vezes a carta a gente tenta ser o mais resumido possível, até para o pessoal poder ler, mas geralmente a gente não consegue explicar todos os detalhes. Então, quem somos nós, né? Aí a próxima foto aí. Eu vou talvez ler aqui, que eu acho mais fácil para ler do que lá, né? Para mim. Então, agora eu vou tirar aqui de novo. Então, somos uma família missionária enviada pela nossa igreja local. Eu em 2005 e a minha esposa em 2010. Atualmente servimos na Indonésia. Estamos lá desde 2013, onde fomos abençoados com 4 filhos. Então vocês vão ver aqui, ó. Esse é o Joshua, que está com 9 anos. Aquela é Elise Joy, que está com 6. Esse é o Josiah, que está com 3 anos. E esse é o Elijah Alan, que está com 1 ano e meio. Eu sei que os nomes são meio complicados, mas vocês podem chamar ele de Josué, Elizabeth, o Josias e o Elias. Tá? Esses seriam os nomes deles, né, em português. Nosso foco inclui promover conexões entre cristãos e muçulmanos, além de iniciativas de educação e saúde comunitária para alcançar os não alcançados e capacitar os crentes locais a cumprir a grande comissão. Nosso objetivo é possibilitar que o maior número possível de pessoas possam ouvir as boas novas de Jesus Cristo. Isso aqui é um resumo daquilo que Deus nos tem chamado para fazer, e eu vou explicar à medida das fotos que vão aparecendo. Próximo, por favor. Onde servimos e o nosso povo-alvo. Pode passar. É a Indonésia, está aqui, né? Aqui está a América do Sul, a África e aqui a Oceania, tá? Aqui embaixo. E aqui a Indonésia faz parte da Ásia, né? A gente chama essa região aqui de Sudeste Asiático. A Indonésia é um país com 270 milhões de habitantes, 60 milhões a mais do que o Brasil. É o maior arquipélago do mundo, são 17 mil ilhas, tá? São 17 mil ilhas. Nós temos nesse país, é considerado o maior país muçulmano do mundo, pelo número de muçulmanos que tem lá. São 87% da população, 89% se declara muçulmana. É o maior país muçulmano em relação em número, tá? São 270 milhões de habitantes, então mais ou menos 220, se eu não me engano, aí, milhões são muçulmanos. Nós estamos nessa ilha aqui é a ilha de Java. Como eu falei, são várias ilhas, aqui você vê as maiores, mas como eu disse, são 17 mil ilhas, e aqui é a ilha de Java. Nesse centro aqui, ó, bem no meio, está a cidade de Salatiga, que é uma cidade bem pequenininha, uma cidade do interior. Jakarta, que é a capital, está aqui. São 6 horas de viagem até essa ilha, até essa cidade, que é a cidade do interior. E então, conhecendo um pouco da Indonésia, né? É um país localizado no sudeste da Ásia, como eu já falei. A maior religião da Indonésia é o Islã, cerca de 87%. Esse dado está um pouquinho desatualizado, vai ser de 87% a 89%. Mas lá na Indonésia são 6 religiões permitidas, tá? Nós temos o islamismo, o cristianismo católico, o cristianismo protestante, hinduísmo, budismo e confucionismo. Essas são as 6 religiões permitidas. Sei que ficará muito difícil explicar as crenças de cada uma delas hoje, ia tomar muito tempo, mas são essas 6 religiões. Atrelados a elas, nós temos o animismo, né? A crença em espíritos, a crença em ancestrais, espíritos ancestrais, espíritos da floresta. E essas religiões animistas, elas não são reconhecidas pelo governo, mas elas estão atreladas a todas essas outras 6 religiões. Imagina que você viria aqui mais como, digamos aí, a macumba, tá? Ou um candomblé, e seria considerada eu sei que aqui é considerado a religião africana, mas seria mais ou menos esses tipos de crença. Só que lá na Indonésia você vê, inclusive, pastores de igrejas com crenças animistas também. Quando ele tem algum problema, ele não vai orar, ele não vai fazer uma campanha de jejum, ele vai visitar o guru animista que ora os espíritos para ele ser protegido dos espíritos. Então você vê muito isso lá na Indonésia, tá bom? O Islã desempenha um papel significativo na cultura e influenciando a política local também.
E de acordo com o último censo da Missão Portas Abertas, 2024, a Indonésia ocupa a 42ª posição entre os 50 países onde há o maior número de perseguição ao evangelho. Agora, deixa eu falar um pouquinho aqui sobre perseguição. Aí eu vou dar uma pausa aqui para explicar para vocês. Quando se fala em perseguição, a gente precisa entender um pouquinho também sobre povos, tá? E alguns anos atrás, talvez 20 anos atrás, quando se falava de povos não alcançados, se falava de países não alcançados. Então se falava de janela 1040, eu vou ficar colocando e tirando isso aqui. Quando se falava de janela 1040, aqui nessa parte do norte da África, até aqui a Ásia, que pega a China e pega um pedacinho da Indonésia, tinha mais ou menos 62 países que a gente considerava países não alcançados. Hoje esse termo se tornou obsoleto, a gente não fala de países não alcançados, a gente fala de povos não alcançados. Por quê? Dentro da Indonésia, nós temos mais ou menos 700 povos não alcançados. Na Indonésia se falam mais de 700 idiomas. Existe o Bahasa indonésio, que é o idioma nacional, mas as ilhas e os lugares falam os seus próprios idiomas locais. Por exemplo, na região que eu moro, na ilha de Java, se fala o Bahasa indonésio, que é o idioma nacional, mas também se fala o javanês, que é o outro idioma que eu não tenho nem ideia de como falar direito. Eu tenho algumas palavras que eu sei, mas não falo nada de javanês, entende? Então, quando se fala de países, a gente também tem que considerar povos. Na Índia, são dezenas, centenas de povos, entende? Então, hoje, quando a gente fala de Indonésia, eu não estou falando apenas de um país. Eu estou falando de várias ilhas, mas eu estou falando de vários povos. Aí, aonde eu quero chegar com isso? Quando se fala de perseguição, a gente também tem que considerar também a questão dos povos, tá? As pessoas me perguntam, Ala, onde você está perseguido? Na cidade onde que eu estou, na ilha onde que eu estou, existe perseguição? Sim e não. Como eu disse para você, o cristianismo é uma das religiões permitidas na Indonésia. Eu trabalho numa escola cristã, eu dou aula de Bíblia. O meu visto é de visto religioso cristão, entende? Por quê? Porque o cristianismo é uma das religiões permitidas. Mas, aí quando a gente fala de povos, por exemplo, essa região aqui, ó, é a ilha de Sumatra. É a ilha mais fechada ao evangelho, onde os muçulmanos ali perseguem cristãos, sim. Nessa ponta aqui se chama Banda Aceh, tá? Onde houve esses tsunamis em 2004, 20 anos atrás, ficou muito conhecido por causa disso, né? Aqui o evangelho é muito perseguido, as igrejas sofrem perseguições. Tem igrejas, tem irmãos que eles precisam literalmente nessa região se esconder para poder ter reuniões cristãs, oração, enfim. Aí, quando a gente fala de 42º lugar de posição de países perseguidos, é por causa de regiões, porque dentro da Indonésia existe um povo ou uma ilha que é muito forte a perseguição ao evangelho. Agora, existem situações que eu não vou ter liberdade de fazer. Por exemplo, eu não tenho liberdade de chegar num trem e pregar o evangelho. Não sei se aqui ainda existe essa liberdade. Eu sei que eu pregava o evangelho aqui no trem, no Rio de Janeiro. Eu posso chegar numa praça pública, eu vejo muito lá em São Paulo, a pessoa pode pregar em praça pública. Na Indonésia você não faria isso, entende? Existem certas restrições também ao evangelho. Se uma pessoa é muçulmana e se converte, ela vai ter alguns problemas. Embora eu conheço vários muçulmanos que se converteram ao evangelho e que são cristãos até hoje, entende? Mas em algumas regiões, como na região de Sumatra ali, seria complicado. Existem vários muçulmanos que eles são de famílias muçulmanas, né? Lá na Indonésia você nasce numa religião, você tem essa religião na sua identidade. Se você nasce numa família cristã, automaticamente você é cristão. É esse o entendimento local, tá? Agora, existem muçulmanos que se convertem ao evangelho, entende? Aí agora, ele vai sofrer perseguições, vai depender muito da região que ele está. Mas muitas pessoas não vão querer que ele se converta, ele vai perder alguns privilégios, entende?
Então, não é que a pessoa vai ser perseguido e vai ser preso porque ela se converteu. Agora, regiões, países como a Coreia do Norte, como o Afeganistão, como a Arábia Saudita, o que a gente ouve é que a perseguição chega nesse nível. A pessoa se converteu, ela vai presa, entende? Isso não acontece dessa maneira na Indonésia, embora haja a perseguição em algumas regiões. Estou sendo claro com vocês? Dá para entender? Então, quando você ouvir, eu quero que você, minha intenção é que vocês entendam o mais profundo possível do que é essa questão de perseguição, para tirar também muitos dos sofismas, né, das ideias que as pessoas fazem do que é a Indonésia, tá bom? Agora, deixando de lado um pouco, aliás, já que a gente terminou falando um pouco do que é a Indonésia, deixa eu falar um pouco sobre o nosso ministério. Pode passar. O que nós temos feito? Como eu falei para vocês, eu trabalho dentro de uma escola cristã. E o que a gente desenvolve dentro dessa escola? Pode passar o próximo. Número 1, eu sou um dos pastores dentro dessa escola, temos 2 pastores, eu sou um deles. E dentro dessa escola nós trabalhamos ministrando aulas bíblicas e aconselhando jovens nessa escola. Perdão aí os acentos, vai ter alguns erros de português aí, me desculpa. Tá? Então a gente trabalha aconselhando jovens dentro dessa escola. Apesar de ser uma escola cristã, nós temos muitos adolescentes que não vêm de famílias cristãs nessa escola. Por quê? A nossa escola é em inglês. Todas as aulas são ministradas em inglês. Não é que a gente dá aula de inglês, estava explicando isso para o pastor. Não é que eu dou aula de inglês, mas a aula que eu ministro, ela é em inglês. Eu dou aula de Bíblia e dou aula de teatro. Depois eu falo sobre o teatro. Eu dou aula de Bíblia e dou aula de teatro, mas todas as aulas dentro dessa escola, em qualquer aula que a gente vai ter em inglês. Só que nessa escola nem todos são cristãos, entende? E ela atrai, por quê? Porque as aulas são em inglês, então atrai muitas pessoas que querem aprender o inglês ali. E, obviamente, você sabe que mesmo sendo filhos de cristãos, nem sempre o adolescente é cristão, nem sempre o filho é cristão. Então, eles estão sempre ouvindo ali a mensagem. Então, trabalhamos ali nessa escola com aconselhamento e dando aula bíblica e aula de teatro. Próxima, por favor. Eu trabalho também com peças teatrais. Eu acho que os irmãos aqui já me conhecem há bastante tempo, sabem disso, né? A gente trabalha com teatro. E nos últimos 2 anos eu fui chamado para trabalhar com teatro. Não sou professor graduado em teatro, mas sempre amei trabalhar com teatro. E por causa da experiência, estamos trabalhando até que eles consigam ter um professor. Só que mesmo sendo uma escola cristã, ali as peças não eram peças cristãs. Então hoje Deus tem nos direcionado a trabalhar com peças só cristãs. Quando me convidaram para trabalhar, para dar aula de teatro, eu falei, eu dou se vocês me permitirem só trabalhar com peças cristãs. Então nos últimos 2 anos fizemos aí 5 peças teatrais. Fizemos o Pelegrino, vocês já ouviram falar desse livro, o Pelegrino de John Bunyan? Quem já leu esse livro? Fizemos um musical baseado nesse livro, foi muito bonito. Depois eu escrevi uma peça junto com um irmão sobre o livro de Gênesis. Fizemos uma pantomima chamada Amor Divino. Eu acho que a gente fez essa peça aqui há muitos anos atrás. Eu ensinei essa peça aqui de Segurando as Cordas. Não sei se vocês lembram. A gente fez essa peça. A gente fez uma maneira mais evangelística, sem a parte das cordas, mas aquela história ali. E tivemos 30 adolescentes que vieram a Cristo nessa noite, nesses dias. Tivemos 2 escolas representadas ali. E tivemos cerca de 30. Desses 30 aí, eu tenho certeza que uma menina teve a vida totalmente mudada por Jesus. Né? Eu não gosto muito de falar desse lance de números, né? Porque às vezes as pessoas levantam a mão e a gente não sabe o que isso significa. Né? A pessoa fala, aceitei Jesus, mas talvez não entendeu o evangelho, talvez foi uma emoção, mas o ideal é a gente sempre discipular, né? Trabalhar, visitar, acompanhar. Desses 30 aí que levantaram a mão, uma das meninas teve uma vida totalmente mudada por Jesus. A gente viu o impacto do Espírito Santo na vida daquela menina ali. Tá? Aí tivemos a peça sobre Esther, né? Todo mundo sabe que Esther se chama Radassa, né? Então a gente mudou um pouco o nome, foi um musical. E a última que fizemos, apresentamos agora no mês de maio. No mês de maio. Início do mês de maio, apresentamos essa peça, se chama Escravo. Essa também escrevi, baseado no livro de Filemão. Fizemos essa peça. E o mais interessante lembra, nessa escola, eu dou aula de teatro, treino os meninos para a peça, e a beleza
de se fazer uma peça teatral cristã, não é o dia da apresentação, que são geralmente 2 ou 3 noites, tá? Porque pessoas vão ser evangelizadas. Aqui está escrito, né, que a gente teve várias dessas apresentações, tivemos escolas muçulmanas que trouxeram os seus alunos. Um amigo meu, que ele é muçulmano, teve 100 jovens, 100 crianças, adolescentes, que 90% aí muçulmano, veio e assistiu a peça, ouviu o evangelho. É muito bonito, mas essa não é só o alvo. A gente passa 4 meses ensaiando a peça, como essa peça aqui, O Escravo, né, que é o nome aqui, O Escravo, baseado no livro de Filemão. Os meus alunos memorizaram o livro inteiro de Filemão, memorizaram 1 Coríntios 13 todinho, memorizaram várias palavras bíblicas. Então, eles estão memorizando as Escrituras. E a ideia é que nesse trabalho de memorizar as Escrituras, né, é a oração para que o Espírito Santo trabalhe no coração deles. Agora, nesse período que eu estou no Brasil, eu estou escrevendo, já viram aquele filme A Cruz e o Punhal? A gente está escrevendo, agora estou escrevendo uma peça para, em dezembro, se Deus se permitir, apresentar baseado naquele livro A Cruz e o Punhal. Mas a ideia é que as crianças, os adolescentes, eles memorizem as Escrituras. Nessa peça aqui tivemos 3 personagens principais. Filemão, quem sabe o nome do escravo ali? Onésimos, ó, a igreja é boa de Bíblia. Onésimos, e tivemos Paulo. O menino que fez o papel de Paulo, eu geralmente divulgo, né, pastor, os vídeos, né, pastor, eu sei que está em inglês, mas se você vê ali, tem um menino que faz o papel de Paulo e ele é budista. Budista. Mas ele memorizou não sei quantos versículos bíblicos. Budista. E um pouquinho antes da apresentação, ele veio para a gente falar que ele agora quer seguir Jesus. Os pais deles não querem que ele vá para a igreja. Não quer. Mas ele quer seguir Jesus e ele está seguindo Jesus. Nessa escola, a gente tem um culto uma vez na semana de capelania. Nessa escola, a gente tem aula de Bíblia dia sim, dia não, para a turma dele. Ele está ouvindo as Escrituras. Ele, sendo budista, memorizou as Escrituras. E ele veio para Jesus. Entende? Então, a palavra de Deus vai sendo ministrada. Entende? É Deus, a gente tem que sempre lembrar que é Deus quem faz a obra na vida das pessoas, não é a gente. A gente vai falando da palavra de Deus, vai memorizando as Escrituras, vai falando da palavra e crê que Deus vai fazer aquilo que Ele quer fazer. Entende? Então, isso é o centro do Evangelho, e a gente vai compartilhar um pouquinho mais. Pode passar? Eu trabalho nessa escola de segunda a sexta, tá? De segunda a sexta. Nos finais de semana, a gente tem outro ministério. De segunda a sexta, a gente tem um ministério. Eu vou para a escola às 7 da manhã, às 7h15, e fico lá até 3h30 da tarde, todos os dias, de segunda a sexta, e sempre dando aula de Bíblia, ensaiando teatro ou discipulando. É o que a gente faz o tempo todo. De sexta a segunda, nós recebemos em nossa casa, tá aqui a foto aqui, nós recebemos alguns alunos indonésios. Nessa escola, essa escola que eu dou aula, nós temos alunos da Indonésia, coreanos, americanos, holandeses, são várias, temos pelo menos aí umas 12 nações ali nessa escola. Uma escola de 250 alunos, tá? Aos finais de semana, nós recebemos cerca de 5 a 10 jovens, tá? Esse grupo que está aqui, eles vêm de um seminário, de uma escola, de um seminário, a 2h30 ou 2 horas da nossa casa. Eles são de diversas ilhas da Indonésia, e ali eles vêm ser treinados com a gente todo final de semana. Treinado para quê? É o nome do projeto ID, né? Em português ID, você sabe o que é, né? Vá. ID em indonésio significa ideia, e em javanês significa unidade. Essa mesma palavra nos 3 idiomas deu para a gente essa ideia de um projeto onde nós estamos fundando uma igreja indonésia forte que tem a visão missionária. Agora, mas Alan, lá já não existem muitos evangélicos? Existem. Nós temos aí cerca de 25 milhões de habitantes na Indonésia. É uma igreja forte, uma igreja grande.
Só que, por causa dessa ideia onde nós temos 6 religiões e precisa se manter a paz entre as religiões, a maioria, a sua grande maioria dos cristãos, sejam evangélicos, sejam católicos, eles não querem ou têm receio de divulgar o evangelho, de pregar o evangelho. Por quê? Porque eles sabem dos problemas que podem causar. Se alguém ali é acusado de pregar o evangelho para o muçulmano e ele se converter, pode trazer problema para o muçulmano e também para o cristão local, o indonésio local, porque ele pregou o evangelho para alguém. Então, nosso incentivo nesses seminaristas, onde 100% dos seminaristas vão para o seminário para se tornar pastores, não para se tornar missionários, pastores da igreja local. A ideia é que nós treinemos esses jovens para que eles alcancem outros. Nós os treinamos, discipulamos e todo final de semana esses jovens saem a campo para evangelizar. Algo que não está sendo feito na Indonésia, na sua grande maioria. Obviamente eu não conheço a Indonésia toda. Obviamente eu não conheço toda a realidade dos cristãos. Mas dos cristãos que eu conheço, e tem muitos, tá? A gente não ouve falar de evangelização na Indonésia, por causa dessas situações que eu já falei. Então, nós os treinamos e eles saem a campo. Hoje, você vai ver aqui, ó, porque a gente faz através de quê? Através de visita social, através de visita à questão de saúde. A minha esposa é enfermeira, então ela treina eles em coisas básicas da saúde, como verificar uma pressão, questão de ver glicose, esse tipo de coisa. E aí eles visitam as vilas, na sua grande maioria senhores de idade, e ali, através disso, eles pedem para orar. Posso orar? Lá o muçulmano é religioso, muitos deles vão aceitar, muitos deles vão rejeitar, mas a partir desse momento eles começam a perguntar: eu posso ler a palavra de Deus com você? Um adendo aqui: o muçulmano, ele acredita no Alcorão, que é a Bíblia deles, mas eles acreditam também num livro chamado Injil. O Injil é nada mais nada menos do que o Evangelho, tá? Então eles acreditam no Evangelho, embora muitos muçulmanos tentam dizer para os muçulmanos que não têm muito conhecimento que o Injil é nada mais nada menos do que o livro apócrifo de Barnabás, mas na sua verdade, né, quando fala no Alcorão para seguir os homens, as pessoas do livro, estão se referindo à Bíblia. Então eles acreditam no Injil. Então muitos dos nossos alunos, quando eles falam: posso ler o Injil? Eles aceitam. E hoje já temos uma casa de uma das senhoras que já está no 5º estudo. Quando a gente saiu, quando veio para cá, estava no 5º estudo da palavra de Deus, muçulmano. Entende? Então, pouquinho a pouquinho, eles estão ouvindo, né? Hoje, atualmente, temos 15 pessoas que têm recebido nossos obreiros semanalmente em suas casas. Dessas 15 pessoas, 4 já consideramos pessoas alcançadas, não é pessoas de paz, mas pessoas alcançadas, pois elas já aceitam ouvir a palavra de Deus e receber orações. Ou seja, estamos tendo estudos com muçulmanos da palavra de Deus através desses jovens. A gente está 1 ano com esse projeto, completou 1 ano agora. Na verdade, vai completar agora 1 ano em setembro, e nós já temos 4 casas recebendo esses alunos e estudando a palavra de Deus. Tá bom? Próximo. Como você pode fazer parte desse projeto ID? Ore por um avivamento e entendimento da igreja local. Ore para que o Espírito Santo direcione os obreiros locais e aos corações já preparados para ouvir a mensagem do Senhor. Lembra que nós falamos, né? Que não é nós que fazemos, é o Senhor quem faz. Então, ore para que essas pessoas recebam a palavra de Deus. Ore por novos grupos de estudo bíblico nos lares e não crentes. A ideia nossa, a nossa visão é que através desses lares as pessoas abram as suas portas e estudos como tem acontecido possam acontecer cada vez mais. E quando esses jovens venham, eles possam estar dispostos literalmente a estar nessas casas por 1, 2 horas estudando a palavra de Deus. E ore por profissão espiritual, física e psicológica desses nossos jovens, tá? Nós sempre vamos ter dificuldades, eu vou compartilhar pelo menos umas 2 aqui com vocês,
mas depois a gente fala mais sobre isso. Próximo. Você pode adotar um obreiro local. Hoje, quando nós recebemos esses jovens, somos, através das ofertas que chegam para a gente direciona para esses jovens. Então, hoje, é somente eu e minha esposa, né, com nossas ofertas que nós compartilhamos com esses jovens. O valor a gente, por mês, é esse o custo que a gente tem. A gente paga os transportes deles até a nossa casa e a gente paga também a alimentação para eles. É mais ou menos isso aqui, ó, que vocês estão vendo, que é os nossos gastos mensais com esses jovens, tá bom? Próximo. O segundo projeto é o projeto Tresno. O que é esse projeto? Nós temos uma obreira local que também nós temos sustentado, que é a Tiwi, essa menina que está aqui. Ali ela está compartilhando do Evangelho com uma senhora, através de figuras. Minha esposa, que está aqui nessa foto, mais a Tiwi, elas visitam semanalmente senhoras. Na ilha de Java, eu não sei nas outras ilhas, mas na ilha de Java, nós temos uma cultura muito triste, principalmente para nós brasileiros. Quando as pessoas, em muitas famílias, chegam a uma determinada idade, quando estão idosos, eles literalmente acreditam que a pessoa já está na hora de morrer. Então, se a pessoa está doente, se a pessoa está fraca, eles não procuram cuidar desses idosos. Então, você vai visitar nessas vilas idosos que estão uma senhora bem de idade, você pode ver, abandonados pelos filhos, está lá esperando a hora de morrer. A maioria deles muçulmanos. Então, a minha esposa, mais a Tiwi, visita essas senhoras através também, junto, muitas vezes, com o pessoal do Projeto ID, mas na maioria das vezes somente ela e a Tiwi, somente minha esposa e a Tiwi, com questão médica e também com cestas básicas. E através dessa visita que acontece semanalmente, elas estão divulgando o Evangelho, tá bom? Então, atualmente temos 8 senhoras participando do projeto. Todas nos recebem semanalmente com muita alegria e estão abertas a ouvir a palavra de Deus. Devido à idade dessas senhoras, usamos materiais audiovisuais como método de evangelismo. É esse aqui que você está vendo, ou às vezes com gravações. Tá? É como eles estão ouvindo o Evangelho. E elas recebem com alegria. Por quê? Estão visitando. Estão lá, tem alguém que está visitando e se importando com elas. Tá bom? Como você pode fazer para o projeto? Próximo. Os gastos que a gente tem são esses gastos que estão aqui na tela, mensal. Tá? Então, a gente tem hoje visitado igrejas no Brasil, nesse período, compartilhando dessas necessidades financeiras. Tá bom? Próximo. Tá. A Tiwi tem sido nosso braço direito nesse ministério. E essa é a missionária autóctone. Está errado ali, mas o jeito de falar é autóctone, é missionário nacional local. Essas também são as necessidades que a gente tem abençoado ela. Essa senhora que está aqui, do lado dela, é a pastora que está nessa região, nessa vila. Ela que é a nossa pessoa de paz, que recebe a gente, ou melhor dizendo, a minha esposa e a Tiwi, recebem e ajuda a ir nessa casa dessas senhoras muçulmanas. E através dela, muitas dessas senhoras nem falam o indonésio, elas só falam o javanês. E aí precisa da tradução dessa senhora que já está de idade, mas que continua pregando o Evangelho. O marido dela acamado, e mesmo assim essa senhora, eu esqueci de perguntar à minha esposa a idade dela, mas ela já está avançada em idade e ela continua com as suas debilidades, com as suas limitações, continua pregando o Evangelho, visitando senhoras. Então não há idade, né, gente? Não há idade para a pregação do Evangelho. Tá? A Tiwi é a nossa parceira, esse é o valor que nós temos investido na vida da Tiwi mensalmente também. Tá bom? Pode passar? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Próximo. Para maiores informações está aqui, meu WhatsApp, mas aqui geralmente eu deixo isso como a última, porque para as igrejas que não nos conhecem. Aqui vocês nos conhecem, então aqui é muito diferente, né? Poder compartilhar. Aí a gente termina nossas apresentações
eu espero que eu tenha sido bem claro no que nós temos vivenciado em Deus, tá bom?